Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer essa correção da Conhecer 2020. Queria mandar e começar mandando um salve aí pessoal da turma 3009 e 3010 do Central do Brasil, Rio de Janeiro, melhor colégio da Zona Norte do Rio. Então vamos lá, vamos fazer a correção dessa avaliação e é aquilo. A ideia é resolver a questão. Não necessariamente você precisa fazer todas as etapas da resolução, calcular tudo direitinho. Muitas vezes você pode resolver na tentativa e erro. Toda vez que isso acontecer, eu vou tentar apresentar aqui. Até porque o objetivo aqui é só resolver a prova, né? E assinalar a questão correta e da maneira mais rápida possível. Então vamos lá, a primeira questão aqui, né? Começa na questão 27, da 1 a 26 é português. Então temos aqui a figura a seguir representa o projeto de uma escada com 5 degraus da mesma altura. Nós temos aqui embaixo cada degrau. O comprimento total do corrimão, que é esse segmento inclinado aqui. Então na vertical nós podemos ver que nós temos 90 graus, 90 centímetros. Temos aqui um ângulo de 90 graus, embora não esteja indicado, é um ângulo de 90 graus pelo próprio padrão da esquadria aqui do degrau, né? Um degrau padrão, uma organização é sempre com vertical e horizontal, tendo aqui um 90 graus. O lance era observar que cada degrau, que tem 24 centímetros de largura, né? E do começo ao fim, você vai ter aqui 120 centímetros, tá? 120. Então, focando bem, nós temos um triângulo retângulo, tá? Com 90, 120. Então, é só fazer esse Pitágoras. Só que eu vou fazer o Pitágoras do seguinte modo, tá, gente? Pensando aqui um triângulo semelhante a esse, com 9 e 12. Cateto 9, cateto 12. Vou fazer a conta, mas claramente o resultado vai ser 10 vezes menor. E a vantagem disso é que você vai fazer uma conta 10 vezes menor do que originalmente, né? Então você ganha um tempinho aqui. 81, 144 vai dar 225. Então x é mais ou menos a raiz quadrada de 225. Eu acho que está tendo um delayzinho quando eu escrevo e aparecendo aqui no PowerPoint, mas coisas da tecnologia, né? Raiz quadrada de 225 é 15. Como é um tamanho, um segmento, né? Então é positivo. 150 centímetros marca aqui a letra B. Para quem tem alguma dificuldade, né, nesse cálculo da raiz quadrada, se você não souber de cabeça, você vem aqui, ó, faz a fatoração. Tá? Decomposição em fatores primos. Vai pelos números primos, só número primo, 2, 3, 5, etc. O número 2 não dá para calcular aqui, né? É um número ímpar, então vamos tentar o 3. 225 dividido por 3 dá 75. Novamente por 3, vamos dividir por 3 até não poder mais. 75 por 3 dá 25. Agora não dá mais por 3, só por 5 mesmo. 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Fechou. Então aqui, ó, para tirar da raiz quadrada, duplinhas, né, de números iguais. 3, 3 sai um número 3 apenas, e 5, 5 sai um número 5 apenas. Então você tem aqui o 3 vezes 5, né, para dar os 15 da solução. E a resposta, como era o cálculo foi 10 vezes menor, a resposta 10 vezes maior, 150. A próxima aqui, você tem um texto enorme, né? Assim também questões do Enem, você tem um texto enorme, nem sempre é importante observar isso, né? Eu vou dar logo uma lida na resposta, na pergunta, que aí, se eu precisar ler o texto, eu já sei mais ou menos o que eu estou procurando. Então, ó, a figura abaixo registra sobre o plano cartesiano 5 postos de recolhimento de pilhas e baterias. Ok, posto 1, tal, etc. Na verdade, são 5 postos, mas aqui tem 6 postos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Abafa. Tá. O posto de recolhimento está localizado no ponto 4, menos 3. Então, tem um texto enorme ali, eu ignoro esse texto, porque ele só quer saber onde é que está o ponto 4, menos 3. Toda questão, você pode tentar fazer isso. Tem um textão, você vai na pergunta e depois você dá um confere aqui. Bom, aqui eu tenho um par ordenado. Par ordenado sempre é do seguinte modo. Primeiro valor é coordenada x,
segundo valor, coordenada y. E sempre nós temos o x aqui na horizontal e o y na vertical. Então, x vale 4, ou seja, 4 na horizontal. Está aqui. Qualquer valor aqui na altura da horizontal 4. Nós temos aqui embaixo ó, o P5, né? E aqui o menos 3 seria, no caso, a vertical. Então está aqui ó, na altura do menos 3, nós temos o P6 e o P5, mas tem que ser o P5 porque a coordenada x tem que valer 4. Do lado esquerdo aqui é menos 4, então nem está valendo. Então é o P5, marca a letra D de dado, tá? Questão 29. Ah, eu esqueci de mencionar. Eu vou tentar dividir o vídeo em duas partes, porque são 26 questões, né? Fica um pouco grande demais, né? Vou tentar ir até a 40, mais ou menos, aí depois a gente troca. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total. Então, a taxa de urbanização é a população urbana sobre a total, que é, respectivamente, a soma da rural e da urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, tá? Beleza? E de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governador do estado, blá, 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 ficou acordado, Paraná. Então, veja só, embora tenha um certo texto aqui, né? O início da frase já disse o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer. Então, a taxa de urbanização é a urbana sobre o total, e aqui nós temos um gráfico da esquerda para a população urbana e o outro gráfico para a população rural, ou seja, eu não tenho a população total. Então, eu vou tentar calcular essa população total. Novamente aqui, ó, eu tenho 8 mil, 10 mil, 11 mil, etc. Eu não vou usar 8 mil, 10 mil, eu vou usar 8, né, 10 e por aí vai. Então, na primeira, a taxa é 8, que é a urbana, né? Sempre a urbana vai ser em cima, sobre o total. E aí você vai pegar o valor da urbana com o valor da rural, que é 8,4, então vai ser 12. Tá bom? A segunda, nós temos aqui 10, né? E temos aqui 18. Nessa questão, a gente vai ter que fazer cada uma e comparar os valores, porque ele quer a maior taxa de urbanização, tá? Porque a maior taxa de urbanização vai receber um dinheirinho a mais. Então, eu estou procurando a maior taxa. Então, eu vou ter que realmente fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui 11 na terceira e 16, tá? E na quarta, nós temos 18 com 28, tá? Lembrando que essa parte de baixo eu obtenho somando, né, o urbano e o rural, tá? Tá aqui ó, o total é o urbano mais o rural, bom? E a quinta e última, vamos ver se dá nesse cantinho aqui. A quinta e última é 17 sobre 29. Aí aqui não tem para onde correr, eu tenho que fazer essa conta, tá? Eu tenho que fazer essa conta, não tem para onde correr. Os denominadores até são diferentes, tal. Vai dar um trabalhinho igualar os denominadores, porque nós temos aqui ó, 12, 18, até casa um pouco bem, 12 com 18, mas o 16 já não. E o 29 então pior ainda. Então eu vou, o ideal é fazer a continha, né? Então fazendo a continha no primeiro dá 0,666 e essa continha é divisão mesmo, você vai dividir 8 por 12, etc. Na segunda, 10 por 18, ela dá 0,55, tá? Então, ó, por enquanto, a 1 está ganhando. A 2 a esquece, né? Já perdeu. A terceira, 11 16 avos, dá 0,68. Tá? Então, aqui, ó, essa aqui já está ganhando. A terceira agora, né? É a maior de todas até agora. A quarta dá 0,64. Então, já está fora. Né? E a última, 17,29, dá 0,58. Tá? Então, a que ganhou realmente foi a terceira. Então, marca aí a letra C de casa. Show. Questão 30. Leia. Paraná. Bom, de acordo com o texto, qual a diferença entre o maior perímetro possível e o menor de um campo de futebol nas partidas internacionais? Bom, perímetro é a soma de todos os lados, tá? Perímetro, né? Somar todos os lados.
Aí ele está dizendo aqui, ó, maior possível e menor possível. Então vamos lá. Oficialmente as medidas permitidas de campo de futebol são de 90 a 120. Então ó, o menor possível é 90, o maior possível é 120 de comprimento e 45 a 90 de largura. Então ó, 45 é o menor possível e 90 é o maior possível. E obviamente, para partidas internacionais, a recomendação mais específica. Olha só, aqui o início fala de partidas, mas ele quer aqui, ó, é o internacional, tá? Então, partidas internacionais. Então, é 100 e 110 e aqui 64 e 75. Então, ele quer o perímetro maior possível e o perímetro menor possível. O perímetro maior possível vai ser 110, tá? Que é o comprimento, mais 75 na largura. Veja, o perímetro é a soma de todos os lados. Como é um retângulo, os lados opostos são iguais. Então, eu vou fazer a soma parcial aqui, e eu sei que o totalzão tem que multiplicar por 2. E o perímetro maior, vou botar entre aspas, tá? Um perímetro, que aqui eu não vou calcular o perímetro inteiro de cara. Porque eu quero a diferença, eu não quero o perímetro, eu quero a diferença, né? Então veja só como eu vou fazer isso aqui para fugir de cálculo grande. E então foi 110 com 75, o maior de todos, e o outro é 100 mais 64. Então veja, 164. Então a diferença daqui, ó, é 21, tá bom? Mas como isso aqui é parcial, né? O completo, o perímetro completo tem que ser multiplicado por 2. Então aqui são 42 metros, tá? Marca a letra A. Fugir de conta grande, veja, porque o que eu deveria ter feito, né? Para fazer passo a passo, tintim por tintim. Calcular o perímetro, que seria a soma de todos os lados, que no caso do maior seria 185 multiplicado por 2, já ia dar um número grande, e depois o maior, e depois eu ia pegar o perímetro menor, que seria 164, multiplicado por 2 também. Tá? Eu ia fazer uma subtração de dois números grandes, né, maiores ainda, e ia dar o 42 diretamente. Eu fiz a mesma conta, mas começando sempre com números pequenos, né? Acabei multiplicando por 2 só no final, e assim eu fugi de contas. Eu fugi de contas grandes, né? Eu fiz a conta menor possível nesse caso. Então, 42, marca a letra A. Mais uma questão de futebol. O pessoal gosta de futebol, né? Beleza. Sabendo que as dimensões, aí de novo, a mesma história, vem. Engraçado que as informações são conflitantes, né? Veja, 105, 68, já tem uma outra informação no exercício anterior. Você nunca tem que entrar no mérito da questão. Se o que o cara está falando é verdadeira, falsa, não sei o que, você segue a linha de raciocínio. Não importa se uma outra questão afirmou uma coisa um pouco diferente, né? Para a gente não se enrolar com isso. Ele quer a área calculada. Poxa, a área do retângulo é comprimento vezes largura, né? Então, eu tenho aqui o comprimento 105 multiplicado pela largura 68. Ambos estão na unidade metro, não tem problema de unidade, então é só multiplicar. Eu já tinha feito a multiplicação anteriormente, 7.140 metros quadrados, ok? 7.140 metros quadrados, marca a letra B. Ih, professor, não lembro como multiplica. Poxa, a arma aqui, ó. Primeiro cálculo é o das unidades, né? Vezes 8, então 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 0 dá 0. Somando esses quatrinhos que estavam aí, ó, 4. 8 vezes 1, 8. Então aqui, ó, começou no 840. Agora eu vou multiplicar a dezena 6. 6 vezes 5, 30. Então, ó, eu começo escrevendo aqui do lado, que é a segunda casa, que é a casa das dezenas. Eu comecei multiplicando dezena, resultado dezena. 6 vezes 5, 30. Então vai 3, né? Vai 3 agora. 6 vezes 0 dá 0. Com 3 dá os 3 mesmo. 6 vezes 1 dá 6. E aí agora é só somar. Unidade, classe por classe aqui. 0, 4, 11, vai 1, 7, 7.140 metros quadrados. Questão do Enem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de 1.250.
Já o censo 2010 mostrou que em 2010, naturalmente, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Então, de 2000 para 2010, aumentou 7,2%. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio dos trabalhadores, né, se não tem nenhuma crise, tal, ele está fazendo uma projeção, está imaginando que vai ter um aumento de 10%. Muito bem, então vamos pensar aqui, vou montar essa resolução rapidamente, pensando num modelo de aumento percentual, que é o seguinte: você tem o valor, né, o seu total, e isso representa 100%. E você vai aumentar esse valor em 7,2%. Então você vai continuar com os 100% e vai ganhar 7,2%. Ou seja, no final das contas, você vai ficar com 107,2% de alguma coisa. Quando você tiver o teu novo total, esquece o novo total por enquanto. Quando você tiver os 100%, se eu aumentar em 10%, você vai passar para 110% de alguma coisa novamente, né? E o total é sempre o valor naquele momento atual, né? No momento de referência. E aí, para fazer essa conta direitinho, eu vou pensar não em porcentagem de alguma coisa e tal, eu vou pensar em multiplicação e em fatores. 107,2%, tá? Ele é o fator 1,072, número decimal. E o 110%, ele é o fator 1,1. 1,10, mas esse zero aqui no final, esquece. Então, da porcentagem para o número decimal, né, é só andar 2 casas, né? No caso, 2 casas para a esquerda, né? A vírgula estava aqui entre o 7 e o 2, andei 2 casas para a esquerda, ficou entre 1 e o 0, né? Pulou o 7, pulou o 0, 2 casas. No 110 não tinha vírgula, então eu imaginava, subentende-se que a vírgula está aqui no final. Então, 2 casinhas, né? Pulou o 0, pulou 1, 2 casinhas para a esquerda. Então, eu vou pegar aqui, ó, voltando ao exercício, vou pegar aqui, ó, o número 1250, né? E ele, de 2000 para 2010, ele vai ter esse incremento de 7,2%, que é multiplicar por 1,072, tá bom? E, em seguida, você vai ter, né, de 2010 para 2020, você vai ter um aumento de 10%, você vai multiplicar por 1,1%. Bom, para esse exercício, né, dá um pouquinho de trabalho fazer essa multiplicação, realmente. Mas sai um pouquinho da prova, imagina na prática, né? Qualquer outro cálculo de porcentagem que você fizesse, mesmo fazendo com calculadora, você ia precisar de um papelzinho para anotar as contas parciais. Nesse caso daqui, usando os fatores e os aumentos sucessivos, você, numa linha só na calculadora, você faz isso aqui numa boa, né? Isso na vida cotidiana, né? Eu não quero ensinar só para fazer a prova, eu quero ensinar para fazer a prova, mas também para aproveitar para a vida cotidiana. E na vida cotidiana basta você fazer isso aqui. Fazendo essa multiplicação diretamente na calculadora, é uma linha que você escreve de uma vez. Então, você resultando aqui em 1474, tá? Que é a letra E. Tudo bem? Aí você tem vantagem. Realmente, nessa conta, nesse exercício, você teria um pouquinho de trabalho para fazer essa conta, principalmente pelo 1,072, né? Mas não tem jeito, essa questão não teria como fugir de conta. Mas lembra que eu fugi de conta numas anteriores e vou fugir em outras além, né? A gente tem que pensar assim também numa prova. A gente sempre tenta fazer uma média de tempo por questão, né? Aí você fica assim, é 3 minutos, é 4 minutos, tal. Não quer dizer que todas as questões você vai fazer em 3 minutos ou vai fazer em 4 minutos. Uma questão você pode até fazer em 1 minuto. Beleza, 2 minutos a menos do que a média. Então, uma outra questão, você vai usar esses outros 2 minutos a mais para fazer uma questãozinha um pouco mais longa, um pouco mais acima da média, normalmente. É uma média, né? Não quer dizer que todas as questões devam ser feitas em 3 minutos. Essa questão, por exemplo, poderia demorar um pouquinho mais para fazer por conta da multiplicação. Não adianta você armar tudo direitinho e fazer a multiplicação errada, né? Bom, na próxima, uma questãozinha de função
afim, função do primeiro grau, que a gente aprende logo na primeira série. Nós temos aqui, para calcular o valor de seus honorários, o detetive olho aberto cobra um valor fixo de R$600. Não importa o tempo que ele trabalha, ele vai cobrar R$600, mais, sinalzinho de mais, R$30 por hora. Esse por hora é 1 vezes a hora. Sendo h de x a função expressa os honorários do detetive em função de x horas trabalhadas. Esse h de x é como se fosse um f de x e é como se fosse um y na função, né? Tudo sinônimo. Então vamos lá, é só traduzir para o português. Você tem 600 e vai ter um mais o quê? R$30 por hora. Se trabalhar 1 hora é 30, se trabalhar 2 horas é 60, né? Como estamos vendo aqui. Se trabalhar 3 horas é 90, ou seja, 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3. Esse padrãozinho você não precisa nem escrever, você pode observar mentalmente. Então, x horas é 30 vezes x. 600 mais 30 vezes x ou 30 vezes x, né? Mais 600. Essa ordem aqui não vai alterar o resultado de cálculo nenhum, é só procurar a alternativa, no caso, letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Show. Mais. Qual é a próxima? Enem 2012. Um forro retangular de tecido traz sua etiqueta a informação de quem colherá após a primeira lavagem. Ok, vai diminuir, né? Entretanto, mantendo seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro, tá? Que é 3x5, né? O original está aqui por fora, 3x5, filho, 3x5, tá? A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é essa aqui. Então, nós temos aqui um antes, que é 3 vezes 5, e nós temos um depois, que é essa expressão aqui, 5 menos x vezes 3 menos y. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem. Então, a área perdida... Não, filho, escreve aí. Travou. E eu, hein? A área... Ih, tá travando. Fala sério. Ixi. Para com isso, gente. Aí eu vou ver. Ai, tá rodando antivírus. A área perdida, então, é o antes, naturalmente, menos o depois. Bom? Antes e depois. Então, vamos lá. É 3 vezes 5, já dá para fazer essa continha aqui, que é 15, menos essa expressão aqui, 5 menos x vezes 3 menos y. Vou precisar fazer esse cálculo usando a propriedade distributiva da multiplicação. E já vou avisando que esse parênteses tem que continuar, porque a subtração... esse menos aqui não é só do 5. Esse menos é dessa expressão inteira que vem depois, que começa no primeiro parênteses, terminaria nesse segundo parênteses, fechando, porém, como eu tenho uma multiplicação, ele vai estender essa subtração para essa parte de cá. Então, tudo que vier decorrente desses parênteses, eles são influenciados pela subtração. Então, eu vou ter que manter os parênteses, porque tudo que ficar aqui dentro eu vou ter que trocar o sinal, porque é aquilo, sinalzinho de menos na frente do parênteses, troca o sinal de todo mundo. E vamos descobrir que todo mundo é esse. 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes menos y dá menos 5y, menos x vezes 3 dá menos 3x, e menos x vezes menos y, veja que é número ou letra, que é letra e número aqui, né? A letra está fazendo o papel de um número, algum número. Menos x vezes menos y, menos com menos dá mais, x vezes y dá xy. A conta é número com o sinal. Tá? Então, tudo que está dentro do parênteses vai ter influência do sinal de menos na frente. Então, nós temos aqui 15, menos 15, não dá para fazer conta aqui dentro, né? Aí, menos 5y vai para mais 5y, menos 3x vai para mais 3x, e mais xy vai para menos xy. Se você tentar fazer essas regrinhas de sinal
de uma vez, junto com a multiplicação, pode dar problema, porque troca uma hora, troca outra, vai, troca, a gente se enrola. Nós temos aqui 15 menos 15, ó, tchá, tchá, morreu, sobrou só essa parte de cá, final, e aí daqui eu já nem tenho mais o que fazer, é só olhar, né, onde está a resposta, que no caso está na letra E. Beleza? Isso aí. Próxima. Ixi. Troca, filho. Isso. Foi 34, 35. Vamos lá. Um digital influencer com 18 mil seguidores no Instagram, 31 de janeiro de 2018. Intensificou suas postagens diárias, entre elas lives, stories, blá blá blá. Observe o crescimento no final do mês seguinte. Então, ó, estou começando aqui no final do mês e eu vou até o final do outro mês, né? Importante aqui essa passagem de tempo. 31 de janeiro, aí vai para o final do mês seguinte. Eu estou acreditando que, assim, 31 de janeiro, né? Se o outro mês tem final 30, tá valendo. Então conta como um mês, né? E no caso fevereiro, conta o 28 ou 29, dependendo do ano bissexto, enfim. Mas o caso é que eu estou focando no período certinho, fechando um mês, né? Na ideia aqui. Esse Instagram manteve uma prática durante todo o ano, entendendo sua rotina dos anos até 2019, o crescimento mensal do seguidor manteve-se em 250. Então, ó, eu estou com um aumento constante de 250. Isso tem cara de PA. Oh, meu Deus, e realmente está aqui, ó, uma PA e a formulazinha da PA. Esse 250 é a razão da PA. E aí, o que está acontecendo? Eu começo aqui em janeiro de 2018, fim de janeiro de 2018, tá? Esse cara vai ser o meu A1 e ele vale 18 mil. E aí, em fevereiro de 2018, eu vou ter aqui o meu A2 e eu vou ter aqui 18.250. Em dezembro de 2018, o janeiro, mês 1, A1. Fevereiro, mês 2, A2. Dezembro, mês 12, vou ter aqui o A12. Quanto ele vai ter, não sei e também não me preocupo. Em janeiro de 2019, eu vou ter o A13, ok? Eu vou ter o A13. Eu estou escrevendo isso justamente para encontrar esse padrão de A1, A2, né, para ficar claro. E quando eu chegar no dezembro de 2019, que é onde tem a pergunta final de dezembro, eu vou ter aqui o A24. Okay? Muito importante destacar isso aqui para eu poder chegar lá. Porque o A1 eu sei que vale 18 mil. E eu quero chegar até dezembro, que no caso é o A24, porque é o dezembro de 2019, no outro ano. Então o A24, seguindo a formulazinha aqui, né, ó, é o A1 mais 24 menos 1 vezes a razão. Então agora é só substituir e calcular. O A1 é 18 mil. 24 menos 1 dá 23 e o R é 250. Fechando essa continha daqui, nós vamos ter aqui 23.750, que é a letra C. Bom, vou fazer mais uma e dar uma pausa no vídeo. No plano cartesiano abaixo está representado parte do gráfico de uma função do tipo logarítmica, definida no conjunto dos números reais positivos. A expressão algébrica que define essa função. Bom, uma função logarítmica, né, padrão, teórica, você tem um f de x igual a log de x na base b, vamos dizer assim, né, uma base... qualquer base, né? Sendo que o b ele tem que ser maior que 0 e b diferente de 1. Né? E o x, naturalmente, ele tem que ser maior do que 0. Como essa função é do tipo logarítmica, ela permite algumas alterações. Que tipo de alterações? De repente, você pode ter aqui, tá, um valorzinho multiplicando no começo. O a vezes o log de x. Você pode ter um númerozinho aqui dentro,
multiplicando x. Você pode ter um númerozinho somando ou subtraindo aqui fora, né? É uma função do tipo logarítmica. Ela tem a base de logaritmo, mas ela tem algumas modificações que fogem do padrão. Uma questão como essa é extremamente difícil de se resolver, né, desse modo padrão, mas e você tem que ter muitos dados da questão. Nessa questão nós só temos dois dados, que é esse valorzinho daqui, que é o ponto 1, 1, ou seja, x é igual a 1 e o y é igual a 1, né? Mesmo padrão do par ordenado na questão anterior. E nós temos esse outro pontinho aqui, ó, 10, 2. 10 para x e 2 para y. Então, a melhor maneira de fazer, e mais rápida, é procurar a expressão algébrica aqui por tentativas, né? Começando por esse primeiro ponto. No caso, log x, ou seja, eu vou começar com um log 1. O log 1, pela propriedade de logaritmos, né? Ó, no caso aqui não tem nada aqui embaixo, significa que a base é 10, tá bom? Logaritmo decimal. O log 1, logaritmo de 1 em qualquer base, ele dá 0. Então, quando eu substituo x por 1 nessa função, pela proposta da letra A, o resultado tem que ser 0. Só que o resultado está dando 1. Né? Então, não serve. Então, a letra A não serve porque ela dá 0 apenas. Na letra B, eu tenho o log de x multiplicado por 1/5. Ou seja, seguindo a colinha da letra A, dá 0 multiplicado por 1/5, que é 0. E na letra C, dá 0 multiplicado por 2, que é 0 também. Agora, na letra D e na letra E, nós temos aqui ó, o log de x, mesma conta, que eu sei que dá 0, mas tem um 1zinho na frente, 1 mais. Então, fica 1 mais 0, que dá bom, dá 0. Né? E 1 mais 0 dá 1. Né? Então, confere com o resultado aqui. E na letra E, mesma coisa. Não tem 1/5 multiplicando, mas esse log de x, de qualquer modo, substituindo x por 1, que é a primeira proposta, né? Que é x igual a 1 junto com y igual a 1, o resultado aqui dá 1 também. Né? Então, pelo primeiro ponto, a substituição nos indica que é ou letra D ou letra E. Tá? E aí, agora eu passo para o segundo ponto. Agora é o segundo ponto. O segundo ponto é que vai dizer qual das duas é a correta. Quando x é igual a 10, naturalmente o y é igual a 2. Então, deixa eu botar aqui um rascunho, né? Eu falei, mas não escrevi. Log de 1 na base 10 é igual a 0. E agora log de 10 na base 10, que é igual a 1. Então, ao substituir o x por 10, aqui eu vou ter 10 na base 10, que dá 1. Então, eu vou ter 1/5 vezes 1, que dá 1/5. 1 mais 1/5. Olha, eu não sei ainda quanto dá 1 mais 1/5. Mas eu sei que não dá 2. Para dar 2 tem que ser 1 mais 1, né? Porque a resposta aqui é 2. O resultado final do y é 2. Então, na próxima aqui, ó, 1 mais log de x, eu vou ter log de 1. Né? E aí, fechou a conta. Então, na letra E, eu tenho essa alternativa. Se você quiser fechar com continha bonita, se você quisesse mostrar para alguém, você teria essas tentativas aqui. Ó. 1 mais log de 1 é 1 mais 0, que é igual a 1. Então, aqui ó, você tem o primeiro valor de x e você tem como resultado o y aqui, né, que é esse primeiro ponto. E agora o segundo seria 1 mais log de 10, que aí você tem 1 mais log de 10 é igual a 1. Então, você tem 1 mais 1, que é igual a 2, que aí bate com esse valorzinho daqui. Tá? Fazendo a conta escrita na mão, mas não precisaria. Marcou certinho e acabou. Beleza, então eu vou fazer essa daqui que é rapidinho, aí eu paro o vídeo e inicio no próximo. Lembrando que se você está até aqui, né, manda aí, compartilha com os colegas para estudar, dá uma curtida, enfim, aquelas coisas de YouTube, né? O gráfico abaixo mostra a temperatura numa cidade da região sul em o mês de julho. Ok, nada importante nesse início.
De acordo com o gráfico, a temperatura aumenta no período de... Muito bem, a temperatura aumentar. Na vertical, nós temos valor da temperatura, né? A gente pode conferir aqui, né? Vertical é temperatura, então subiu, temperatura aumentou, desceu, temperatura diminuiu naturalmente. E para a direita, nós temos o tempo em horas. De acordo com o gráfico, a temperatura aumenta. Então, é procurar a parte do texto, a parte do gráfico, em que a temperatura efetivamente está aumentando. E onde ela está aumentando? Desse valor aqui, a partir das 4 horas, tá? Até esse valor aqui. Você tem essa subida. Aqui ele está estagnado, está parado, está na horizontal. Aqui também está na horizontal e aqui ele cai. Então é esse trecho aqui, de 4 a 12, que tem que ser na alternativa da letra A. Ok, então beleza, valeu por estar até aqui nesse momento. Então aguarde o próximo vídeo para terminarmos esse trabalho, né, da Conhecer 2020. Até já, galera, até a próxima.